Oi gente, aqui é a Lisiane Gomes e no vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre os filmes da trilogia 50 Tons de Cinza e o mais novo recente filme do momento, 365 Dias. Então, gente, para iniciar essa comparação, vamos começar com o casal protagonista, né? A mocinha dos dois filmes e o mocinho dos dois filmes. E depois uma análise do enredo e as minhas conclusões sobre essas duas obras cinematográficas maravilhosas. Então, primeiro, gente, a primeira mocinha, a Ana, do 50 Shades of Grey. Não precisa de eu repetir aqui, né? Porque a Ana, ela é uma coitada, que tem uma autoestima muito baixa, que ela encontra o Christian Grey como um homem da vida dela, que é um homem que vai apresentar para ela os prazeres da vida sexual, os prazeres do sexo. E ela é mais jovem, né? Ela é uma moça de 20 anos, 21 anos, eu acho, que está começando a engajar na carreira profissional e, mais uma vez, eu repito que ela é inocente, né? Ela é pobrezinha, coitadinha, entre aspas, né, gente? E ela é virgem, então isso vai dar um apelo maior pro filme. E já a nossa segunda mocinha, a Laura, ela é bem diferente da primeira, ela é mais velha, ela é mais madura, ela já tem uns 29 anos já. Ela tem um namorado, né, indicando que ela é mais experiente, né, nessa questão de relacionamentos. E ela é uma mulher que nos representa, me representa vocês, mulheres já que são um pouco mais velhas, né? Eu tenho 25 anos, são mulheres um pouco mais velhas que a gente tem uma certa experiência. Então, gente, vamos começar a nossa comparação masculina pelo Christian Grey, né? A gente sabe que o Christian Grey, ele é um personagem que sofre de alguns problemas, né? Problemas psiquiátricos, né? E por isso ele necessita de uma ajuda desse tipo, né? A gente sabe que ele sofreu abuso na infância, né? A mãe dele era uma usuária de drogas, ele sofria maus tratos pelo padrasto, que era um cafetão, que apagava os cigarros, né, no peito dele, por isso que ele teve as 50 cicatrizes, né? E por isso, né, que ele gosta de punir mulheres que são parecidas com a mãe dele, no caso a Ana e muitas outras antes da Ana, porque toda a raiva, né, que ele sente da mãe, ele quer descontar nessas mulheres. Agora vamos ao nosso queridíssimo Christian Grey versão italiana. O nosso máximo, o máximo, minha gente. Ele é uma fusão de Don Corleone com Christian Grey. Por que Don Corleone? Quem gosta muito de cinema e dessa temática de máfia vai saber quem é Don Corleone. Ele é o poderoso chefão. Agora, por que eu usei, né, essa comparação? Porque o Máximo, ele é um mafioso. Ele é chefe de uma máfia italiana que segue a linha do tráfico de drogas, principalmente cocaína, ou seja, a droga que mais dá dinheiro. Cocaína, ou seja, o cara é rico. Não, ele é apodrecido de rico. E Christian Grey também porque pela aparência física, né? Ele é um homem muito esbelto, que tem uma performance sexual, assim, ó, incrível. Então, gente, vamos ao enredo, né? Laura, como eu disse pra vocês, né? Ela é uma mulher mais velha e tudo mais, um pouco mais madura. E ela viaja para Sicília, né? Sicília é uma região ali da Itália, muito bonita, para comemorar o aniversário dela de 29 anos, com os amigos e com o namorado. Que é, gente, que embuste total ao sujeito.
E ela tá lá na Sicília, né, com os amigos, com o cara, curtindo lá, entre aspas, né, uma viagem e tudo. E ela tem um desentendimento com o Martin, né, que é o namorado dela. E ela acaba brigando com ele, ela empurra ele na piscina, e aí ela sai correndo sem rumo pelas ruas da Sicília. E o que acontece? Os capangas do Máximo a sequestram. E ela vai parar onde? Numa suíte assim, que, meu Deus do céu, eu queria morar naquela suíte. Eu queria só morar. Olha aquele quarto que ela viu que ela fica presa, eu queria morar. E aí ela sai, né, do quarto, porque o sequestro que ele faz é um sequestro assim não convencional. Porque quando a gente pensa em sequestro, a pessoa fica prisioneira, a pessoa fica refém. E no caso dela não. Ela circula livremente pela mansão, ela chega a encontrar com ele lá na casa, na sala da casa, ele explica tudo pra ela, admite que a sequestrou porque ele quer que ela se apaixone por ele. Ela tem 1 ano para se apaixonar, se por um acaso o plano dele não der certo, ele deixa ela ir embora, né? E ela ir embora depois de 1 ano. E é claro que vai acontecer várias cenas clichês, né? Que ela vai tentar bater nele, que ela vai rejeitar ele, que ela vai tentar fugir. Só que essas cenas são muito rápidas, é tudo muito rápido. E uma questão, um ponto muito importante nesse filme também é a questão das fugas. A primeira fuga dela é de dentro da mansão e ela presencia uma cena assim que já era pra história acabar ali mesmo. Que ela presencia ele executando um cara. Aí ele fala pra ela assim, é porque aquele cara, ele tava traficando crianças e na minha família nós não admitimos isso e por isso ele morreu, né? Que é uma coisa assim cotidiana, corriqueira, normal que todo mundo faz. E uma outra... E ela fala também no momento pra ele, assim, que eu achei muito importante também isso, que ele diz que não vai fazer nada que ela não queira. Diferente do nosso queridíssimo Christian Grey, né, que faz a Ana assinar um contrato para ele ter autorização para tocar nela. No caso do Máximo, não, ele vai respeitar, né, o tempo da Laura, né, a hora que ela quiser, ele faz alguma coisa com ela, né. E outro ponto importantíssimo também que eu achei que é a questão da segunda fuga, né? A segunda vez que ela foge. Gente, uma pessoa normal, qualquer pessoa, que tem uma vida normal, que está diante daquela situação, o tempo que ela vai ficar naquela casa ali sozinha, qualquer pessoa ficaria pensando, quebrando a cabeça, como que iria sair daquele lugar e principalmente sair daquela situação. A Laura não. A Laura, ela fica de boa lá na mansão, fica sendo a beleza, fica dormindo, curtindo ele de boa. E outro ponto também importantíssimo em relação ao Máximo, né, em relação ao Christian Grey, que o Máximo, ele leva a Laura para uma loja de grife, para ela escolher o que ela quiser, para ela comprar o que ela quiser, que ele paga, né? Isso é o sonho, assim, eu acho que qualquer mulher, podemos supor que é o sonho de qualquer mulher, e é muito diferente do Grey, porque o Grey, ele coloca os capangas dele para comprar roupa pra Ana, ele chega assim, é isso que tem pra vestir? Então veste. Ou seja, ele é um cara completamente opressivo, né? Ela não tem o direito de escolher, ele sempre tá escolhendo por ela. Então esse é um ponto assim, que eu achei assim, bem diferente, o Máximo com o Grey. E na segunda fuga dela, gente, é uma cena de comédia. É uma comédia aquilo ali. A mulher, depois de comprar tudo que ela quis, depois de fazer os seguranças como burro de carga, ela simplesmente vou sair correndo. E ela não corre, gente. Ela fica andando de um lado pro outro. Até que ela encontra a polícia e conta assim, polícia, porque eu fui sequestrada, não sei o quê. Gente, que policial que ia acreditar naquilo, naquela calmaria. E como que uma pessoa que foi sequestrada fica dando corridinha, olhando para frente, uma pessoa que foi sequestrada, ela vai correr com todo o gás do mundo. E a primeira pessoa que ela vai na frente vai contar, eu fui sequestrada, me ajuda. E não é isso que acontece nesse filme. Não é isso.
A mulher, em vez de pensar numa estratégia, botar a cabeça para funcionar, pensar numa estratégia para ela sair daquilo ali, ela fica perdendo tempo num jogo de provocação com ele. Os dois ficam num jogo de provocação com o outro. Ela fala que não quer ele, ela fala que não vai tocar nele, que ela não é um objeto para ele, mas ela vai lá no quartinho dele de hotel fazer o quê? Ela vai lá fazer o quê? Ela vai falar assim, não quero você, não gosto de você. Ela vai lá provocar o sujeito, gente. Ela vai lá provocar ele. Tem uma outra cena também que eu achei, Jesus amado, assim, é uma cena de comédia, filme de comédia, a da boate. Primeiro, ela vai pra boate vestindo um vestido muito chamativo, um vestido muito curto. O segurança dela, o capanga que fica vigiando ela, avisa ela para ela não chamar atenção, porque aquele lugar é um lugar perigoso, que tem muito mafioso, porque o Máximo, ele é diferente do Grey. O Grey só queria, pelo menos no primeiro filme, ele queria só transar com a Ana e vida que segue. O Máximo não, o Máximo aonde ele vai, ele leva a Laura. Então, pra boate dele, ele faz negócios, né, com outros mafiosos, então ela sempre tá com ele em todos os lugares que ele vai. E quando ela chega nessa boate, ela tá com um vestido muito chamativo, né, e o rapaz, o capanga que fica responsável por cuidar dela, avisa pra ela, ó, não chama muita atenção, seja discreta, é um lugar perigoso. E o que ela faz? Ela faz o contrário, ela faz completamente o contrário. Por quê? Porque o tempo todo ela quer provocar ele, ela não tá preocupada em sair do sequestro, em escapar do sequestro, ela quer provocar ele no nível máximo. E ela provoca uma confusão, gente, que era de rir, tanto que foi engraçado. Ela começa a seduzir, né, um rapaz da máfia, o grupinho da máfia. Ele fica querendo tocar nela o tempo todo e ela o rejeita e tal. Isso deixa o Máximo irado e eu pensei, gente, agora é Christian Grey, ele vai bater nesse cara e vai rolar confusão. Mas não, o filme surpreendeu. Ele incorpora, gente, o Rambo. Ou o James Bond, ele pega 2 revólveres e saca assim bem na hora. E tipo assim, foi chocante, gente, foi muito chocante. E depois nós temos, né, as cenas de nudez. Gente, as cenas de nudez é de um realismo assustador, assustador. Eu tive uma percepção como espectadora que os estúdios da Europa que financiaram esse filme, eu acho que a intenção deles era fazer um 50 tons de cinza melhor. Porque as cenas de nudez, elas são tão realistas que eu me lembro, assim, que era o que as pessoas esperavam na saga 50 tons. Porque foi tudo, as cenas de nudez, elas foram muito superficiais, elas foram muito rasas, as pessoas esperavam mais que isso. E esse filme, ele conseguiu superar, né, a trilogia 50 Tons de Cinza nesse aspecto, né? As cenas de nudez são, assim, ó, o negócio pega fogo. Então, gente, assim, eu interpreto esse filme, 365 dias, é sobre uma história de amor, né? A gente pode negar que é uma história de amor, de um homem que quer conquistar a sua amada, mas ele escolhe a pior forma do mundo para isso. Ele a sequestra e ele dá um tempo para ela se apaixonar por ele, como se isso fosse uma coisa de determinar tempo. Você tem um ano para gostar de mim. Gente, isso não existe. Isso não existe. E gente, ela apaixona por ele muito, mas muito menos de um ano. Eu acho que o máximo que dura uns 2 meses. Entendeu? Eles ficam num jogo de provocação que um acaba cedendo ao que o outro quer. Então, e se a Laura fosse uma mulher assim, tipo, um pouco, um nível um pouco mais alto, se ela tivesse lá 1% de inteligência, ela tentaria convencer disso. Isso é loucura. Entendeu? O mundo que ela vive é diferente do dele. Ele tem que procurar uma herdeira de uma máfia também. Não é a realidade dela. E ela faz completamente o contrário, né, gente? Aquilo não é paixão.
Da parte dele, poderíamos dizer que sim, talvez. Mas da parte dela, gente, que não é amor. Ela se rendeu à vida, ao luxo, à riqueza, ao dinheiro. Ela se rendeu a tudo isso e também se rendeu a um homem esbelto que ele é. E ele é aquele tipo de homem, gente, que o mundo que ele vive é um mundo de conquistar as coisas à força. O mundo que ele vive é esse. Infelizmente é esse. Ele consegue as coisas na força bruta. E conseguir um amor de uma mulher pra ele não seria diferente. Gente, é uma história que bebe na fonte dos 50 Tons de Cinza. Tem inúmeras referências no filme sobre isso. Aquela cena, as cenas do jatinho são referências aos 50 Tons de Cinza. Que quantas vezes a Ana já subiu no jatinho. Do iate, aquela cena do iate também, quantas cenas não teve do iate na trilogia 50 Tons de Cinza, mas tem uma cena em específico ali, que aquilo ali foi 50 Tons de Cinza de uma forma descrachada. Eles fizeram uma homenagem, praticamente, à trilogia dos 50 Tons de Cinza. Aquela cena em que ele fala pra ela que vai levá-la num baile de máscara, ela fica toda desesperada, porque eu não tenho roupa pra ir, porque eu não tenho quem arruma meu cabelo, não sei o quê. O que que ele faz? Ele contrata 2 estilistas, cabeleireiro, pra dar um trato nela. E ela vai nesse baile de máscara, dança um tango com ele. E o que que acontece? Ela conhece a ex do cara, que se chama como? Ana. Que se chama Ana. E ela faz o quê? Ameaça ela. Igualzinha a outra fez lá com a Anastasia Steele. Mesma coisa. Então, pessoas, no cinema, não é que existem plágios, existem cópias. No cinema, existem inúmeras referências que um filme faz ao outro. Não é que 50 tons, não é que o 365 dias é o 50 tons de cinza. É um filme que tem a mesma temática, que faz referência ao seu pai, né? Ao filme, que é o primeiro filme que deu origem a muitos outros que vão aparecer por aí ao longo, né, dessa década de 2020 até 2050. Eu acho que vai estar aparecendo filme assim. 50 Tons de Cinza vai se tornar um clássico do filme de erotismo. Podemos considerar erotismo, né? Vai vir assim, vai ser algo cultural. A mesma coisa que tem inúmeros filmes, sei lá, de máfia, digamos assim, que bebem, né, na fonte do Poderoso Chefão e outros filmes que vieram antes. Vai vir uma leva de filmes com essa mesma temática que vai fazer referência a 50 Tons de Cinza, que não é muito diferente desse filme, né? Porque no cinema as coisas se transformam, assim como a natureza. E não são histórias boas, viu, gente? Não é histórias boas. Eu tenho que admitir que nessa história dos 365 dias, tem os pontos positivos, sim, como eu já falei, né? Que o Máximo leva a Ana para todo lugar, a Laura para todo lugar, que é um ponto positivo. Ele é respeitador, né? Ele não força ela a nada, nem cria contrato ridículo, ele não faz essas coisas. Tem uns pontos positivos. Mas não é uma história boa, gente. Por quê? Se 50 Tons de Cinza já é uma história indigesta, porque é de uma mocinha inocente que cai na unha de um sadomasoquista, nessa história de uma mulher que tem o potencial, que já é mais amadurecida, para ensinar aquele sujeito a como conquistar uma mulher, porque ele pede isso para ela. Tem uma cena que ele faz, ele pede, ele me ensina a ser delicado com você. Ou seja, gente, ele só quer ser moldado. O cara, ele só quer ser moldado. Mas não, gente, não é isso que acontece. Porque é a história de uma mulher, como eu disse, que tem o potencial para jogar algumas coisas na cara desse sujeito, para colocar ele no lugar dele, para ensinar ele como conquistar uma mulher de verdade. E o que ela faz, ela se relaciona muito fácil com ele, só porque ele tem muita grana, porque ele tem muito dinheiro. E sem contar que ele tem um tipo de trabalho que não é um trabalho convencional. Pelo menos o Christian Grey tinha um trabalho convencional. Esse cara não tem, esse cara, ele lidera uma máfia, ele mata pessoas. Imagina você só saber que o seu namorado, que o seu futuro marido, o pai do seu filho, ele tem um trabalho que toda a redoma de luxo que você vive com ele é às custas
de pessoas que morreram às custas de sangue, gente. Isso não é uma história boa. Não é. Essas figuras masculinas alimentam a nossa imaginação do homem protetor, do homem que consegue satisfazer de um homem que consegue suprir todas as necessidades femininas, emocionais, financeiras e tudo mais. Gente, essa pessoa não existe. Não existe uma pessoa assim. A gente não pode esperar que um homem nos proteja. Nós temos que nos proteger. Nós temos que nos satisfazer em todos os sentidos. Não esperar que o outro faça isso. Portanto, gente, como eu disse, são filmes que vão aparecer muitos ao longo dessa década, ao longo dos anos, e que não são histórias boas, que infelizmente nós mulheres que fomentamos esse tipo de audiência, que damos bilheteria por algo desse gênero, que não agrega nada em nossas vidas, apenas faz parte de uma fantasia de uma mulher, e uma fantasia que nunca vai acontecer.